O que fazer no meu primeiro dia de aula? É uma pergunta que todo professor se interroga, principalmente quando é um professor novato. Mas eu vou trazer para vocês 5 dicas muito bacana para você fazer aí no seu primeiro dia de aula e eu tenho certeza que você vai amar. Fica comigo. Gente, tudo bem com vocês? Aqui é Geliana Galvão, mais uma vez, com Dica de Educação. E hoje eu tô trazendo para vocês 5 dicas importantes para o primeiro dia de aula. São dicas muito bacanas, atrativas, construtivas e dinâmica para que seu aluno venha ter uma participação ativa e dinâmica aí na sua sala de aula, onde você já vai começar a perceber e observar aí cada um dos seus alunos, para a partir de então você poder planejar de forma mais assertiva. Então vem comigo, mas antes de tudo, deixa o teu like, se inscreva no canal para não perder as novas notificações e compartilha este vídeo com alguém que você sabe que sempre está a se interrogar: o que fazer no meu primeiro dia de aula? E a primeira dica que eu trago para vocês é uma dica muito bacana. O professor, quando, na minha época que eu estudava, ele costumava ter a apresentação e depois a gente ia desenhar, né, como foi as férias, o que foi feito, ou escrever as crianças que já sabiam ler e escrever. E para você, como era feita? Deixa aqui, compartilha conosco a tua ideia, ou a tua experiência de sala de aula como aluno. A primeira dica, fiz na minha sala de aula e meus alunos amaram e foi muito bom. Então a primeira dica que eu trago para vocês é que as crianças possam se apresentar de forma dinâmica. Pode usar aí na sua sala de aula umas cartelinhas como essas aqui, certo? Aqui, ó, tá dizendo o que você gosta de fazer na escola. São várias, ainda eu terminando de organizar aqui para minha sala de aula, certo? Quando eu volto. E aí essas cartelinhas vai ser entregue para as crianças, certo? E na sala de aula você vai usar uma bola, um limão, você pode fazer uma bola com meia e aí fazer junto com a música do limão. Vocês podem botar as crianças em círculo, em pé, ou seja, sentados mesmo, bota as cadeiras em círculo. Aí começa a música. O limão entrou na roda, o limão, ele passa de mão em mão. O limão, ele passa de mão em mão. Ele vai, ele vem, ele vai, ele vem e ele chegou. Aí para. Onde o limão parou, aí a criança vai dizer seu nome, vai dizer quem é o pai, onde mora, a idade e responder a perguntinha que está aqui na cartelinha, certo? A criança vai responder. Então é uma forma dela se apresentar dinamicamente. Ela vai falar, ela vai socializar e vai estar participando de uma brincadeira, que é muito interessante. A segunda dica que eu trago para vocês é que no primeiro dia de aula, o professor já deve sim falar quais são as regras da sua sala de aula. Como o professor deseja que seja a sua turma, né? Isso é importante. O professor vai falar para a criança aquilo que pode, aquilo que não pode, o que ela deve fazer quando entrar na sala de aula, certo? Que deve respeitar o outro. Vai falando para a criança para que ela aprenda a sentar direitinho, obedecer, tudo isso e vai ajudar aí para a disciplina da sua sala de aula. São N coisas que a gente deve já fazer no primeiro dia de aula para que ajude no comportamento das crianças, né? E tem que começar do primeiro dia. Não é o professor brigando, cara dura, sem falar, não. É trabalhando mais com isso, né? Colocando limites, tudo programado direitinho para que a criança já perceba que tem que seguir ali as regras.
importante que vocês sempre traiam uma musiquinha aí de fundo na sua sala de aula para acalmar as crianças, né? E conversar com elas para que elas não falem muito alto, para que possamos ouvir aquele sonzinho suave, né? Que é muito bom para acalmar. A terceira dica que eu trago para vocês: é importante que o professor mostre para as crianças a rotina também. É através da rotina que as crianças vão aprender o que vão fazer cada dia na sala de aula. Por isso é importante que o professor mostre esta rotina. Como ele vai iniciar o dia? O aluno vai chegar, vai tirar logo o material da bolsa, né? O professor vai iniciar todos os dias com a oração, com o texto reflexível, com a contação de história. Como vai ser o dia a dia na sala de aula? A rotina para que os alunos saibam como será o seu dia. E assim ele já tem assim, a noção. Como vai ser o final das aulas de cada dia. A criança vai organizar o material, vai ter o que no final, vai ter uma reflexão do dia. Como vai ser? Isso é importante que já o professor já leve no primeiro dia essa rotina completadinha, tudo organizado para as crianças. Você levar a rotina já pronta desde o primeiro dia de sala de aula é importante, porque aí a criança já vai aprender a seguir as regras, certo? A rotina também é muito importante para a disciplina da turma. A quarta dica que eu trago para vocês é uma dica também muito bacana, né? Onde o professor... Dica é sugestão. A quarta sugestão tem uma atividade muito bacana. O professor deve fazer na sala de aula. E que também vai trabalhar a memória do aluno, certo? Essa você vai movimentar mais as crianças. O professor vai lá na lousa, desenha vários desenhos, certo? Ou até cola na lousa, né? Vários desenhos, várias figuras. Pede para que uma criança saia da sala. E aí o professor vai lá, apaga, ou tira, ou muda, né? E a criança vai voltar e vai dizer que figura foi mudada ou que figura foi tirada ou apagada. Se a criança, se ela não conseguiu dizer o certo, o professor já tem feito assim algumas tarefinhas, certo? Em papéis, se tá guardadinho ali, para que se o aluno não conseguiu, ele vai pegar um papelzinho daquele e o que estiver escrito nele ele vai fazer, certo? Pode ser imitar um animal, fazer alguns gestos, alguma coisa, um abraço, alguma coisa aí que o professor veja que é importante, que vai ajudar também, porque tudo deve ser feito em prol do aprendizado do aluno. Quinta e última sugestão para você na sua sala de aula é fazer sondagem do seu aluno, certo? A sondagem que você vai fazer será mais ou menos um mês. Sim, que pode prosseguir por mais tempo. Mas no primeiro dia de aula já é importante que você faça essa sondagem da criança, porque já vai te ajudar aí no teu planejamento, a escolher as atividades para fazer para as crianças. Você já vai descobrir aí, já vai começando a observar qual a criança mais ativa, a criança mais tímida, a criança mais desobediente, e aí você vai ver como trabalhar com elas. Tchau, tchau, um forte abraço, não sai daí sem deixar o teu like, se inscrever no canal, e um forte abraço para você.